Olá, muito boa noite, muito bem-vindos, apaixonados pelo marketing, como estão? Hoje estou particularmente muito curioso, por isso quero-vos lançar desde já um desafio que é dizerem-me aí nos comentários de onde é que nos estão a ver, quem são, e porque é que estão a ver aqui este nosso We Love Marketing, cujo tema é os bastidores do e-commerce. Também é muito interessante e importante para nós também percebermos aqui um bocadinho o que motiva vocês que estão ali desse lado a acompanharem-nos. E para quem não conhece o projeto, para quem é a primeira vez que assiste, o We Love Marketing é um projeto de e para apaixonados pelo marketing, ok? E temos aqui a importante tarefa de todos de evangelizar a importância do marketing nas empresas nacionais e para o seu crescimento sustentável, ok? Já sabem que este projeto está disponível tanto no Facebook, como no LinkedIn, como no YouTube, ok? Vamos estar juntos durante 40 minutos, ok? Não se esqueçam, são 40 minutos, portanto, ao longo da nossa conversa com o Márcio, podem e devem lançar as vossas questões, porque tenho a certeza que vai ser um tema que vai motivar aqui muito interesse, e o Márcio também é uma pessoa com muito conhecimento para partilhar, além de uma excelente pessoa e amigo, ok? Por isso, queria também só, antes de chamar aqui o Márcio, de relembrar que as questões que não forem respondidas no chat diretamente, peço desculpa, ali pelo Márcio aqui no direto, serão respondidas posteriormente depois nas plataformas que falei há pouco. Então, sem mais demoras, já devem estar fartos de me ouvir, ainda mal comecei, vamos chamar aqui então o Márcio à conversa. Márcio, Olá, muito olá bem-vindo. Hélio, boa noite, olá a todos, Boa boa noite. noite. Obrigado, antes de mais, por aceitares o convite, por estás aqui presente entre nós. Sei que estás numa fase muito tarefada, muito trabalho, e pronto, para isso agradeço de coração mesmo a tua presença. Para quem não conhece, o Márcio é o Head of E-Commerce daqui do Grupo Naveiro, verdade? Desculpa, ias Sim, sim, falar? sim. Sim, ao dia de hoje estou no Grupo Naveiro, como e-commerce manager, nas marcas Delta Key Portugal e Slow Coffee. Pronto. Então, porque uma conversa a dois é interessante, mas a três é ainda melhor, eu proponho chamar aqui também o João Pedro Caetano, que é gestor de e-commerce da Prio. Ok? Ok, Olá, boa, Olá. boa. Márcio. Olá, tudo bem, Tudo João? bem? Olá Tudo bem. João, Viva boa Tudo noite. Márcio. bem? Está tudo bem contigo? Olha que eu já comecei aqui com uma gralha. Já disse que o Márcio era Head of E-Commerce do Grupo Naveiro e tal. A pressão é muita. Falar com o Márcio é sempre muito. Pá, Sem tanto pressão, conhecimento sem que ele tem para pressão. partilhar, epá, uma pessoa fica assim nervoso, Isso é inibido. o Mas Márcio. pronto. O Márcio é um turbilhão de conhecimento. Felizmente Exatamente. partilhou connosco, graças a Deus. Exatamente. Ele é um verdadeiro agregador de valor para toda a gente, sem sombra de dúvida. Já agora, Márcio, para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho sobre ti, quem és, o que fazes já toda a gente sabe, mas conta-nos, partilha connosco um pouco. Olha, em primeiro lugar, quero-te agradecer pelo convite, por estarmos aqui um bocadinho a trocar ideias. Espero que seja um momento de boa descontração e boa partilha de ideias. Quero também dar aqui as boas-vindas ao João, um bom profissional também que vou acompanhando e que tem começado a fazer aqui umas coisas muito interessantes no projeto onde está. Portanto, obrigado desde já. De uma forma muito resumida, e se calhar começando aqui por um bocadinho por outros campos que não o profissional, ok? Já que estamos aqui numa Claro, conversa entre amigos. exatamente. Eu tenho... Olá a todos, eu sou o Márcio. Sou casado com a Catarina há cerca de 11 anos. Tenho 2 filhos, o Vicente com 6 anos e a Júlia com 2 anos. Amanhã vai ser um dia muito interessante porque é o primeiro dia de escola do meu filho e eu vou poder acompanhá-lo, portanto vai Muito ser um momento bom. muito giro. E aqui salta logo a primeira característica: a família para mim é um fator muito
muito importante, é um grande pêndulo. Sou um grande apaixonado por animais, pela Marvel também, e gosto bastante de praticar desporto, e para além do digital, do e-commerce, gosto muito de consumir conteúdo relacionado com mobilidade elétrica, restauro de automóveis clássicos e mercado imobiliário. Isto aqui um bocadinho, às vezes é importante, não é? Nós darmos aqui a conhecer um bocadinho Exatamente. E mais recentemente descobriste uma paixão que é o arborismo, não é verdade? Sim, não é? sim. É uma experiência muito interessante. Para quem não está familiarizado, arborismo basicamente é tu realizares, ultrapassares obstáculos entre árvores a alguns níveis inferiores, superiores e alguns muito altos, mas é um desafio muito interessante em termos de superação, em termos de momentos em que estás contigo próprio, contacto com a natureza, portanto, sim, é uma paixão recente, tenho procurado explorar. Em termos profissionais, muito resumidamente, eu arranco na área comercial, numa das áreas mais difíceis do mercado, que é a área da construção civil, uma empresa de materiais de construção, portanto foi muito interessante. Depois passo pelo ecossistema, do ecossistema das agências, seja por um lado agências criativas, muito orientada a new business, seja por outro lado a nível de agências de mídia, aqui orientado a planeamento, estratégia de mídia, e tenho também depois passagens pela área de marketing, de empresas da área da formação, marketing digital em empresas ligadas à gestão de centros comerciais, e também uma passagem pela área comercial de meios de comunicação, nomeadamente na imprensa. Portanto, tens aqui um percurso comercial, marketing digital e e-commerce, e depois tens aqui ecossistemas de cliente, agência e anunciante, e portanto vou estando um bocadinho dentro deste universo. Há cerca de 1 ano e meio estou na equipa de e-commerce do Grupo Nabeiro, sendo que comecei na parte da comunicação digital, mas sempre estive muito próximo às vendas, muito próximo à performance, e desde maio do ano passado que estou na equipa de e-commerce do Grupo Nabeiro, e pronto, de uma forma muito resumida, este é o Márcio. Portanto, sempre a subir, sempre a superar desafios e já agora um brinde a isso, ok? Eu estou, ainda há pouco falei, mas já estou com a garganta seca. Ok. Olha, e pegando aqui naquilo que falaste inicialmente, que começaste por construção civil, e fazendo aqui uma analogia ao e-commerce, podemos dizer que o e-commerce, ou um projeto de e-commerce, é como um projeto de uma casa, ou seja, o e-commerce é muito mais do que apenas uma plataforma, não é? Ele tem processos antes, durante e após, não é? E temos que escolher aqui várias coisas, e no primeiro logo em termos estratégicos, se faz sentido para o meu negócio ter ou não ter um projeto de e-commerce, ou aliás, implementar ou não um projeto de e-commerce, correto? Eu diria que o teu projeto de e-commerce, ou o teu negócio de e-commerce, ele começa no dia em que tu lanças o teu projeto, no dia que tu abres a porta da loja e fazes a primeira venda. Porquê? Porque é um ser vivo, não é? E tu, durante o teu processo, tu acabas por ter que trabalhar muito em tudo aquilo que é, por um lado, promover uma grande experiência do teu utilizador na tua loja, ok? Nas várias fases em que ele se encontra. Por outro lado, tens que assegurar que tudo aquilo que são processos e procedimentos estão muito bem definidos, seja por um lado em termos de client service, seja por outro lado em termos de operações e logístico, seja por outro lado em termos de estratégia de conteúdos. Portanto tem que haver aqui uma boa harmonia naquela que é as várias áreas de e-commerce, e não falámos aqui de todas, mas na verdade sim, um projeto de e-commerce ele começa muito com aquilo que é a percepção do que é o teu negócio, na análise daquilo que é os teus objetivos em termos de crescimento, escala, crescimento em termos de portfólio de produtos, crescimento em termos de internacionalização. Eu diria que se calhar antes de tu avançares por aí, faz sentido tu, ok, em que situação é que o meu negócio se encontra agora? Quais é que são os objetivos que
que eu tenho a curto, médio e longo prazo, que tipo de recursos é que eu tenho no dia de hoje e que tipo de recursos é que eu vou necessitar ao longo da jornada. Obviamente não tem que ser cravado tudo em pedra, mas eu diria que faz parte do processo aqui tu teres uma boa visão e muito mais do que uma plataforma, ok? Porque o e-commerce não é só uma plataforma, ok? Tens equipas, tens conteúdos, tens logística, tens transporte, tens sistemas de integração, tens client support, tens o teu produto, tens a tua loja, tens todo um conjunto de fatores. A plataforma acaba por ser quase que o teu rosto, a tua cara, por assim dizer, mas na verdade há todo um bastidor por trás que tu tens que ir, ir trabalhando. Isto é como começar uma casa, existe um projeto, existe um arquiteto que vai desenvolver o projeto, depois alguém vai implementar o projeto e o aspecto final é aquilo que nós vemos, neste caso é a nossa loja online, e depois há todo um processo a seguir e em termos de negócio é importante percebermos que o e-commerce é uma buzzword atualmente, ok? E a pandemia veio evidenciar isso, mas é importante também que se perceba, na minha opinião, que nem todos os negócios funcionam com e-commerce ou a salvação do negócio vai ser o e-commerce, ok? Eu acho que aqui a parte estratégica, na minha opinião, e não sei se tu, João, e tu, Márcio, concordam, é muito fundamental percebermos onde é que estamos e depois se faz sentido para nós ter um e-commerce ou não, ok? Porque o e-commerce é mais um touchpoint com o nosso cliente, não é? E vemos vários casos de marcas, por exemplo, a Primark não tem um e-commerce por estratégia, ok? Mas depois vemos outros casos em que marcas que têm pontos de loja físicos e depois também estão agora a ir para o digital, para a loja online, ok? O que é que tu achas que conselho é que poderias dar no sentido que o e-commerce está na moda, bora todos a seguir a moda, ou então, alto lá, vamos perceber então o que é que faz sentido? E se faz sentido, ok, que tipo de produtos vão estar no meu e-commerce? Porque nem todos fazem sentido estar no e-commerce, correto? João, queres partilhar aí a tua opinião também para entrar na conversa? Sim. Claro. Chamei os dois. Para já, olha, agradecer-te em primeiro pelo convite que me fizeste, para estar aqui contigo e com o Márcio. É sempre um gosto aprender e partilhar conhecimento e para partilhar também impressões acerca daquilo que é o e-commerce. Na minha vida é particularmente recente, digamos assim, mas já é um gosto enorme trabalhar em e-commerce. Concordo com o que estavas a dizer, com aquilo que o Márcio também referiu. Acho que esta questão da pandemia agora veio acelerar aqui um bocadinho esta questão das marcas agora se irem mais para o e-commerce, de quererem ter lojas online. Eu pessoalmente, e porque a Paris já tinha também um e-commerce antes da pandemia, gosto de olhar neste caso concreto, para o e-commerce como uma extensão do físico. Acho que devemos encarar o e-commerce como uma extensão da nossa loja física, digamos assim. E como o Márcio estava a falar, o e-commerce é muita coisa, não é só, é uma casa, é como tu dizes, é uma casa, e uma casa dá muito trabalho a fazer, tem muitas áreas tão ou mais importantes do que outras. Acho que hoje em dia um dos principais problemas que nós assistimos é que as pessoas partem para o e-commerce com duas perspectivas. Primeiro, de começar logo a vender e a fazer dinheiro, e a outra, alavancada especialmente pela pandemia, de ser a salvação do seu próprio negócio. Sem qualquer tipo de planeamento. A questão sem qualquer tipo de planeamento, estratégia. Esse é o grande problema. E esse é um dos principais problemas que eu vejo no e-commerce hoje em dia. Não é o caso de... Diz, Márcio. Não diz que eu digo a seguir. Eu diria que muito provavelmente nós temos aqui a consciência clara de que claramente o canal digital aporta aqui imenso valor e é indiscutível tudo aquilo que tu foste acelerar com o processo, com este momento em que nós vivemos. Mas acho que torna-se também muito importante perceber, por um lado, em que fase é que o nosso negócio está,
ok? Qual é que é a notoriedade que a nossa marca tem neste contexto? Qual é o tipo de proposta de valor que nós queremos agregar e se essa proposta de valor ela já está validada. Por outro lado, acho que também é muito importante nós compreendermos aqui um bocadinho se existe tração, se existe público-alvo, se existe audiência, se temos aqui a capacidade de construir uma persona que vá dar resposta e aceitar aquela que é a nossa proposta de valor. Portanto, acho que estes são alguns pontos que são muito importantes estarem, diria eu, assegurados ou pelo menos validados antes de nós avançarmos para a implementação de um projeto de e-commerce. Até porque eu diria que, na verdade, tu podes ter aqui algumas abordagens que se calhar não tens que ir logo para a construção de uma loja, de uma loja online. Tu podes tentar explorar, por exemplo, a presença da tua marca ou do teu produto num marketplace, seja um marketplace genérico ou mais nicho, de acordo com o teu negócio, para tentares perceber se consegues ter ali tração e beneficiar de todas as vantagens que o marketplace te entrega. Portanto, pode ser aqui um canal. Podes tentar, por outro lado, vamos imaginar que és aqui um negócio que está a começar e que se calhar está aqui a dar os primeiros passos. Pode tentar criar uma loja de Facebook, tentar criar aqui a comercialização de produtos através de Instagram, numa perspectiva de tentar perceber. Dou-te um exemplo prático. Eu trabalhei um pequeno projeto ligado à área de moda chamado Olivia Jeans. Ok? E a Olivia Jeans, durante 5 meses, ela trabalhou única e exclusivamente em Facebook e em Instagram. E quando o volume começou a ser verdadeiramente interessante e quando se começou a perceber que existia tração, então aí começou-se a avançar para a criação de um projeto. Uma plataforma, okay? não é? Aqui já mais de uma estratégia mais pensada, onde o negócio tem amplitude para crescer e então aí começou a sair por esse caminho. Em suma, creio que existem aqui alguns pontos que são necessários avaliar previamente, como foram aqui sendo partilhados, e depois também, eventualmente, existem outros pontos que tu podes testar o teu produto, testar o teu modelo, antes de avançares para a construção e para a implementação de um projeto de e-commerce, como nós também já vimos, vai aqui um bocadinho além só da plataforma. Exatamente, e até porque muitas vezes o investir num e-commerce acarreta custos, que é um investimento, e muitas vezes a frustração é bastante quando as coisas não resultam, e não resultam precisamente por vários pontos que fomos aqui já abordando. Esse é um ponto muito importante, é as pessoas não perceberem quando é que é o momento exato para dar o salto para um próximo passo. Exatamente. Até porque fala-se muito que o e-commerce é que, lá está, é que é a salvação, mas na verdade, apesar do e-commerce estar a crescer a 2 dígitos, o que é normal, tendo em conta que o histórico para trás era quase zero, não é verdade? O espaço físico também ele está a crescer. Ok? E assistimos, por exemplo, no grande consumo, um crescimento de 20 e qualquer coisa %. Portanto, isto significa que o e-commerce não substitui uma loja física, nem a loja física substitui um e-commerce. Eles têm que viver num ecossistema equilibrado e estruturado, não é? Porque acontece várias situações em que eu, por uma questão de comodismo, em determinada marca, compro online, ok? Porque é mais cómodo. Mas isso não dita que eu não vá à loja física dessa marca experimentar, ter uma experiência, ok? Porque o e-commerce também é uma experiência, efetivamente, mas a experiência tem que ser vista como um todo. Uma marca é uma coisa, é única, ou seja, é única nos seus diferentes touchpoints, correto? Eu diria que a experiência de compra online hoje é tão mais importante do que a experiência de compra na loja física. Vamos imaginar qualquer objeção ali na componente digital pode ser um entrave à compra e eu simplesmente deixo de ter confiança para comprar naquela marca.
Eu acredito que existe aqui um ponto que é importante e que assenta nesta questão que estávamos a falar, da questão das lojas físicas, da questão de lojas online. Eu diria que as lojas físicas, quando têm um projeto de e-commerce, ou quando uma marca tem uma presença num espaço físico e também tem um projeto de e-commerce, eu acho que tem que haver aqui um trabalho de sinergia e de complemento, em que tu tens aqui outro aspecto que é muito importante para uma marca, que é a sua coerência e a sua consistência, seja em termos de comunicação, seja em termos de processos de abordagem junto do cliente, ou seja, estes dois pontos, na verdade, eles acabam por ser complementares, na verdade eles acabam por permitir que o cliente possa usufruir de uma experiência única, com as especificidades que cada canal permite, nunca se vendo estes dois pontos como concorrentes, até porque eu diria que cada vez mais nós vamos começar a ter provavelmente espaços físicos muito mais orientados para experiência, muito mais orientados para contacto e envolvimento com a marca, em que depois tu tens no teu canal online tudo aquilo que é oportunidade de conhecimento de produto, compra de produto, qualificação de produto. Eu acho que tem que haver aqui esta sinergia e esta perspectiva complementar. Até porque e só para mesmo para terminar, porque no final do dia tu podes beneficiar bastante quando tu tens a tua loja online e tens uma rede de distribuição física em que tens 50 lojas, 150 lojas, 200 lojas, em que tu podes perfeitamente comprar online, podes levantar um espaço físico, podem existir sinergias em que tu, quando vais levantar ao espaço físico, possas ter uma proposta de valor complementar porque vieste do online. Portanto, eu diria que não tem que existir aqui uma separação, dois ecossistemas diferentes, mas sim uma uniformização da comunicação e da estratégia, ok? E por outro, uma sinergia entre estes dois pontos. Exatamente. Aqui a questão fundamental é que se perceba que não são uma loja online e uma loja física não são concorrentes, antes pelo contrário. Um potencia o outro e vice-versa, não é? Porque, como disseste, e bem, os espaços físicos são cada vez mais espaços de experiências. E há várias marcas que o fazem. E temos o caso mais recente, por exemplo, a Liga de Futebol Portuguesa lançou a sua primeira loja física. E não havia aqui necessidade de o fazer, bastava ter o e-commerce a funcionar e as coisas aconteciam. Mas, na verdade, é um espaço em que te permite ter experiências, ok? Daquela que não terias de outra forma, e acima de tudo também não só ajudar ou como quer dizer, dar destaque aos três grandes do futebol português, como tu tens lá merchandising e material de todos os clubes nacionais, que se calhar de outra forma poderias não ter contacto, ok? E isso é muito importante perceber aqui, que o espaço físico não substitui uma loja online e vice-versa. Isto é um bom exemplo. E até complementando o que tu estás a dizer, Hélio, no qual eu concordo, repara, e vou partilhar aqui duas perspectivas. Tu tens um exemplo concreto da Vorten, que tem uma grande cobertura, ok? E depois fez um crescimento exponencial dentro do seu canal de e-commerce e hoje é provavelmente uma das maiores lojas que tu tens, ou seja, ela vem do físico e cresce e escala de uma forma muito interessante para o online, até porque depois o online permite ter aqui uma maior oferta de produto, uma maior capacidade de resposta, uma maior capacidade de experienciação com descritivos, características, entre outros aspectos. E tens, por exemplo, um caso de marcas que sempre estiveram ou fortemente no ecossistema digital, como é o caso da La Redoute, e recentemente li aqui uma notícia ou outra que eles iam tentar ter aqui a primeira loja física alguns num ponto também no Porto. Portanto, esta relação e este ecossistema é a prova dada de que ambos têm que coabitar conjuntamente para o sucesso no final do dia, para o sucesso do negócio, ok? Que é isto que está verdadeiramente em cima da mesa, o sucesso do negócio e o conhecimento e relação com a marca, que também é muito fundamental.
E agora que estás a dar exemplos de marcas, no caso da Vorten, é facilmente se percebe a estratégia que foi sendo implementada ao longo do tempo. E se analisarmos mais friamente, o que é hoje o leque de produtos da Vorten é um reflexo, ou é uma extensão daquilo que já acontecia nas lojas físicas, mas numa outra dimensão. No caso o seu target ser trabalhado, não é? No aluguer de trotinetes ou venda de trotinetes. Hoje em dia já aquele target se calhar já foi evoluindo. Hoje em dia a Vorten até já aluga automóveis, não é? Já tem até essa capacidade. Ou então um outro grande exemplo que eu adoro falar é a Anchors, de óculos de sol, não sei, uma marca espanhola, Sim. que é um negócio que tem 5 anos, se não estou em erro, 100% digital, até há um ano e qualquer coisa. E agora tem várias lojas, pontos físicos. Ou seja, são aqui vários exemplos de realmente que os dois ecossistemas têm que coabitar e unificados com uma estratégia, obviamente, eles têm objetivos diferentes dentro de uma estratégia de negócios e de marketing, mas a verdade é que eles têm que existir. Quando faz sentido, não é? Por outro lado, e temos aqui o exemplo, João, tu estás aí um bocadinho calado, mas a Prio é um bom exemplo disso, não é? A Prio, antes do e-commerce, sempre foi espaço físico, não é? Ok? Aliás, como já tive a oportunidade de falar aqui com a Ana, no sentido que vocês primam muito pela proximidade nos espaços físicos, as pessoas vão lá e já há uma relação muito próxima, e depois foi aqui uma questão de alavancar mais o negócio, transportá-lo para o digital, para a loja online, não é? De forma também Sim, mantivemos a mesma ideia. Pronto, a Prio conta com uma rede de 250 postos de combustível, tem várias utilidades nas suas lojas, são vistas como lojas de conveniência, e a vinda para o digital, porque a Prio neste caso foi o primeiro player de gasolineiras, digamos assim, a ter um e-commerce. Os verticais a trabalhar habitualmente são produtos relacionados com viagem, com tecnologia, com lazer. Depois trabalhamos também o core do gás, neste caso através de barbecues no verão, de aquecedores no inverno, ou seja, olhamos também, como eu te estava a dizer há bocado, para o online como uma continuidade e uma expansão da estratégia e que foi definida para os espaços físicos, portanto. Exatamente. Nesse É um bom aspecto, exemplo também, não é? é Porque outro bom exemplo disso. Exatamente. E pronto, e agora, exemplos à parte, há aqui uma coisa também que eu queria falar, que acho que é muito importante, que é, ok, agora vamos lá fazer um e-commerce, tudo muito bem, escolhemos a plataforma e tal. Então, aquilo que me apercebo muitas vezes é que há várias coisas que se esquecem a implementar um e-commerce, mas um deles que é fundamental são as questões legais. Muitas vezes elas são esquecidas. E quando falamos em um e-commerce como não há limites, eu posso vender para todo mundo, há que ter aqui um cuidado a triplicar, quadriplicar, não interessa, em termos dos nossos países de destino para onde vamos vender. Queres falar um bocado sobre isso, Márcio? E a tua... Olha, eu diria que a partir do momento em que tu lanças um canal online, todo o teu processo de política de privacidade, devoluções, FAQs, devem ser aspectos que tu deves garantir que tens presente na tua loja, ok? Porque são provavelmente os primeiros pontos que tu vais procurar tentar perceber se eu quiser devolver um produto, qual é que é o processo com o qual esta marca o faz, se eu quiser, se eu tiver um defeito, como é que isto acontece, se eu quiser ligar para a linha de apoio, como é que eu faço. Portanto, estes são pontos importantes. Eu posso te dizer que tem sido uma das áreas na qual eu tenho tentado aprender
ok? E efetivamente é esse o termo, é aprender. Ao dia de hoje o que nós vamos fazendo, sempre que temos alguma questão com como é que eu faço para comercializar o meu produto no Brasil, como é que eu faço em termos, como é que são as questões legais em Espanha, o que nós fazemos é, sempre com o nosso departamento legal e jurídico, procurar compreender quais é que são os principais pontos. Uma das notas que eu acho que é muito importante é cada negócio é um negócio e cada produto tem as suas especificidades. E muitas das vezes nós cometemos o erro de eu vou ter uma política de devoluções, ou eu vou ter uma política de privacidade, ou vou ter FAQs exatamente iguais a outra loja e faço ali uma cópia ipsis verbis. Isto pode correr mal, ok? Acho que neste contexto, sempre que pretendem avançar para um negócio online, procurem estar devidamente documentados de entidades competentes e conhecedoras do tema. Obviamente, os profissionais da área podem partilhar perspectivas e ideias, mas convém estar muito bem documentado de todas as notas legais em processos, porque se nós vamos devolver um produto na loja online, nós temos que devolver o valor ao cliente no formato em que ele realizou o pagamento. O cliente tem sempre aqui 14 dias para poder fazer a devolução. Obviamente há aqui uma outra área de negócio mediante a especificidade do produto, mas tem sempre 14 dias para o fazer. Eu tenho que dar sempre a possibilidade ao cliente de assegurar todos estes pontos, ter aqui uma linha de contacto, uma linha de apoio ao cliente. Portanto, são aqui alguns pontos. Não é uma área, reforço, não é uma área na qual eu ainda esteja 100% confortável, mas tenho-me debruçado bastante, e do pouco que estou a saber neste ponto, são as recomendações que posso deixar. Sim, isso é muito importante porque, repara, tu falaste de produtos com 14 dias de devolução, mas há outro tipo de produtos que com certeza são diferentes. E depois, quando falamos de produtos ligados à saúde, a coisa complica-se ainda mais. Há regras muito rígidas, por exemplo, em que tipo de palavras se podem ou não utilizar, etc. E isso influencia, em termos depois de fiscalização, que na área da saúde a fiscalização é muito apertada, ok? Tudo que envolve a saúde humana, e então há que haver aqui um trabalho muito assertivo em termos de legalização dos produtos. Eu tenho um cliente recente que estamos a trabalhar suplementos alimentares e, meu Deus, as regras, o e-commerce, nós para fazer SEO daquilo é um grande desafio, porque a verdade é que as palavras que nós podemos usar, ou deveríamos usar, ou queremos usar, ou queríamos, não é? Queríamos, porque não podemos, elas não podem efetivamente ser utilizadas. Temos que ser aqui também esse ponto criativos para contornar a situação. Mas a verdade é que temos de ter muito cuidado com aquilo que colocamos no e-commerce, a informação e... Sim, porque repara numa coisa, quando tu estás a criar um negócio, tu tens de ter toda a informação do teu negócio, tens de ter o teu nome, a denominação social, tens de ter tu tens que apresentar esta informação em termos de identificação fiscal, tens que identificar tudo aquilo que é registro comercial, tu tens que apresentar formas de resolução de litígio, portanto, tens aqui um conjunto de regras que é importante tu assegurares dentro de um canal de e-commerce, mesmo a forma como tu fazes questões de saldos, questões de promoções, isto tem que obedecer a determinados pontos, portanto, ou seja, é fundamental tu estares muito bem munido de toda a documentação e de aconselhamento legal para conseguires dar aqui estas respostas, porque, por exemplo, se tu tens uma loja online e tu vendes de uma forma global, e se tu, por exemplo, tens algumas restrições de entregas em determinados países,
países, tu tens que dizer isso, tu és obrigado a dizer isso ao teu cliente. Claro, portanto, são aqui aspectos que são muito importantes, ok? Da mesma maneira que tu tens a questão de devoluções e de reembolso, portanto, são aqui aspectos muito importantes que tu tens que assegurar. E mesmo a questão dos preços de envio, que os custos de envio, que variam de país para país, não é? Como é óbvio, e assim como aquele gatilho mental que melhor, ou dos que melhor funciona no e-commerce, que é envios grátis a partir de X valor de compras. Isso, obviamente, tem que ser diferente de país para país. Falamos no e-commerce a nível não só nacional, mas como internacional. Portanto, isso aí já é um trabalho que tem que ser feito previamente. Imagina, quer dizer, acontecer situações em que os portes são grátis com uma compra de 20 euros para a Alemanha, por exemplo. O cliente está a perder garantidamente, a empresa está a perder dinheiro e se calhar nem se apercebe disso. Acho que no final do dia, eu acho que no final do dia essas questões legais e jurídicas são um garante de segurança e um atestado de qualidade para as próprias empresas. E confiança também, não é? Também confiança, negócios. porque é muito importante. E esta questão toda aqui de diferentes países, etc., leva-me também aqui agora à personalização e à usabilidade da coisa, não é? Porque isto... Temos um e-commerce, temos a plataforma e tal e coisa, e já sabemos que o e-commerce envolve vários processos, não é? E temos que nos focar depois, então, quando definimos a plataforma e temos os processos todos bem definidos, antes da compra e após a compra, e aliás, e durante e após a compra. Então, na plataforma em si, é muito importante esta capacidade, hoje em dia, de nós sermos ágeis, enquanto empresas, não é? Ter um e-commerce ágil no sentido de ele ser fácil de usar, fácil de levar à ação e, acima de tudo, personalizado. Ou seja, se eu tenho determinado gosto, não é? Determinado interesse por um artigo, de determinada cor, seja lá o que for, não é? Vamos falar dos carros, se calhar é mais fácil dos carros. Podemos falar no sentido, por exemplo, se eu gostar de um segmento, por exemplo, um BMW Série 5, não é? O e-commerce que possa existir, ele pode-me só dar informação, quando eu entro, ele detecta que sou eu, não é? E ele só me vai mostrar informação relativamente ali ao Série 5, ok? Porque é aquele o meu interesse. Mas se calhar para o João Caetano é um Série 7. Então ele vai-lhe dar informação de um Série 7. Achas que isso é importante ou não é de todo? Ou acham, vocês dois? Isto é uma pergunta para os dois. Eu acho que é fundamental, e especialmente esta questão da personalização e, sobretudo, da automação que nós colocamos nos vários processos ao longo da estratégia de e-commerce. Eu acho que são 2 pontos fundamentais para o sucesso. Toda a gente gosta de se sentir importante, gosta de ver ali alguma personalização e a automação que muitas vezes está por trás de todos estes processos. Falamos de remarketing, carrinhos abandonados, etc. Um monte de coisas. É tudo aspectos que nós que estamos por trás de uma estratégia de e-commerce devemos ter em conta no nosso dia-a-dia. Que depois a também própria cor, não é? A própria cor do ambiente do e-commerce. Se eu gostar mais do vermelho, então vamos lá pôr a coisa um bocadinho mais para o avermelhado e tal. Exato. Quer dizer... Que depois também nos leva a uma questão que já falámos anteriormente, que é a questão dos dados, segurança, de fazer tudo conforme a lei. Portanto, como podemos ver, a segurança e as questões legais estão presentes em todos os ciclos de vida do e-commerce. Pronto, e o Márcio, entretanto, maturou ali também aquilo que vai dizer agora, não é? Tive a maturar não, de todo. Eu acredito que todos nós nos gostamos de sentir especiais e todos nós gostamos de, quando estamos a viver uma experiência, porque no final do dia, quando tu estás a fazer uma compra, tu estás a ter uma experiência, tu procuras que ela seja o mais adequada, a ti. A partir de algumas opções, tu podes conseguir isso dentro da tua loja online. Mas é muito importante nós termos aqui um aspecto que eu acho que faz sentido só tocar muito, muito ao de leve.
quando tu estás a idealizar o teu projeto e muito mais do que a internacionalização, o fator da personalização, o que é que tu projetas para aí, define muito bem aquele que é o teu caderno de encargos na construção de um projeto de e-commerce, onde vais tentar descrever ao máximo, no limite, 80% daquilo que é crucial para ti, seja em termos de negócio, seja em termos de objetivos, seja em termos de plataforma, seja em termos de estrutura, de arquitetura de informação, gateways de pagamento, sistemas de integração, se vais querer ter a opção de vender em Inglaterra, se vais querer ter a opção de várias línguas. Portanto, isto é muito importante, tu assegurares, a partir do momento em que tu dizes, ok, avançar para um negócio de e-commerce, onde eu vou investir na minha própria plataforma, no meu próprio sistema, na minha própria organização, acho que isto é muito importante, ok? E Sim, portanto, só que esta... Sim, não, é muito, muito pertinente, como é óbvio, e é mais uma parecença aqui ao projeto de uma casa, não é? O caderno de encargos existe, e aí também incluir, se calhar, o buyer persona, acho que faz sentido para nós percebermos qual é o caminho ou quais são os caminhos, porque nós podemos pensar ou arquitetar o melhor e-commerce do mundo em termos de estrutura, em termos de CTAs, de gatilhos mentais, etc., mas aquilo até pode não funcionar tão bem, não é? Depois temos ferramentas como o Google Optimize e outras, não é? Que nos permitem também ter uma noção do que é que acontece nos bastidores do nosso e-commerce para nós irmos otimizando de forma contínua o e-commerce, a nossa loja online, porque não é fazer e acabou, não é? Nós temos que ir aprimorando constantemente. Não podemos começar a casa pelo telhado. Sem dúvida. É uma casa a arder. Começares pelo telhado tem tudo para correr mal. Existe ali uma série de pressupostos iniciais que deves ter bem presentes na tua... Plenamente de acordo. E só tocando aqui no ponto que vocês estavam, que estava aqui a falar, da parte da personalização, e foi por aí que eu comecei, depois só fiz aqui este parênteses. Lá está, esta experiência ela é sempre importante e ela começa desde o momento em que tu tens a tua estratégia de conteúdos, que ela tem que ser muito bem pensada, e a produção de conteúdos dentro de um projeto de e-commerce, numa loja online, é muito exigente, ok? Fichas de produto, homepage, depois tudo aquilo que tu vais usar na tua estratégia de comunicação digital, email marketing, e por aí fora. Só aqui tu já tens a primeira camada, se tu quiseres dizer, em termos de personalização e se calhar a adaptação de conteúdos. Depois tudo aquilo que tu trabalhas em termos de automação e relação com o teu cliente, ok? E aqui a automação de marketing é um fator muito importante, muito associado aqui à componente de email marketing, como o João já falou, ou seja, a possibilidade de tu poderes personalizar tudo aquilo que o cliente deixou e vais fazer uma ação para recuperar carrinhos abandonados, tudo aquilo que tu fizeste, por exemplo, quando o cliente compra uma máquina, detalhes de personalização tão simples como o cliente comprou uma máquina, ele vai receber um e-mail a dizer: seu cliente, a sua encomenda está confirmada, mas se calhar esse e-mail pode ser personalizado ao produto com um breve descritivo do produto, por exemplo, que ele acabou de comprar. Isto é uma personalização que também pode ser interessante, e até mesmo esta componente que nós aqui, em termos de comunicação digital e em termos de performance, obviamente nós podemos trabalhar e devemos trabalhar, seja porque vamos trabalhar campanhas Google Shopping e depois vamos trabalhar remarketing, seja porque vamos depois trabalhar remarketing dinâmico em Facebook, porque estamos a trabalhar super bem os nossos catálogos, ou seja, porque estamos a utilizar compra programática e então o user está a ver um conteúdo no nosso website e depois se vai à loja física, porque nós temos MUPIs digitais, vai estar a ver também aquele conteúdo. Portanto, este tipo de personalização acaba por ser um exemplo, ou até mesmo tu teres aqui uma adaptação daquilo que o utilizador vê a partir do momento em que, ok, eu visito, vamos imaginar uma loja de telemóveis, eu visito uma loja de telemóveis em que faço uma visita a 3 ou 4 modelos. Quando eu volto à loja, muito provavelmente o primeiro banner que me vai aparecer é um banner já, se calhar, com
um conteúdo que eu havia visitado, e tu tens empresas que trabalham este tipo de projetos. Há uma empresa à norte que se chama Byside, e eles trabalham muito este tipo de estratégia de personalização da mensagem que tu vês, e obviamente poderíamos continuar por outros pontos, como tão simples, no momento em que tu fazes o envio da encomenda, ok? A tua embalagem pode ser personalizada com coisas tão simples como, obviamente depende do tipo de negócio, da escala do negócio, claro, naturalmente, mas pode ser personalizada com um simples cartão. Olá Márcio, parabéns pela compra da tua máquina. Ou seja, às vezes nós pensamos numa componente tão tecnológica e tão digital, e a personalização na experiência de quando tu recebes o produto pode ser um ponto verdadeiramente diferenciador para tu voltar a comprar. Aí é que está, é que às vezes nem é preciso investir muito para fazer gerar aquele momento wow, que é isso que vai impactar o nosso cliente, nosso consumidor, que comprou na nossa loja online, e depois, sem que nós tenhamos que pedir nada, ele vai fazer uma bela de uma story e a dizer, epá, espetacular, fui surpreendido e tal, e dessa forma está a servir de embaixador genuíno e autêntico da nossa marca. Ok? E isto aqui também é muito importante. Eu acho que aqui um ponto a reter, eu sei que queres falar, Márcio, mas deixa-me só aqui rematar que não. É tornar a primeira, quando se trata de uma compra e quando falamos de e-commerce recentes ou novos, principalmente esses, é tornar a primeira compra inesquecível e criarmos constantemente o nosso momento wow, para que ele continue a ser cliente fiel e recorrente, porque nós sabemos que isto é tudo muito bonito, mas e vemos, se analisarmos o mercado, nós vemos muitas pessoas à procura constantemente de novos clientes, e é bem mais fácil fidelizar o nosso cliente com pequenos gestos, como esse que tu falaste, Márcio, do que estar constantemente e de forma até, sei lá, ridícula, no sentido de que há procura exaustiva de novos clientes, que não faz sentido. Enquanto a arte de fidelizar não está implementada. Depois sim, eu acho que esta é a minha opinião. Antes aprimorar aqui a arte de fidelização. Depois então vamos à procura de novos clientes. Não sei se concordam comigo, deixo-vos aqui agora a deixa. Eu acho que eu estou com o João e concordo contigo, até porque tu, se reparares, tu tiveste em 2020 e em 2021, ok? Provavelmente as melhores oportunidades para angariares clientes e registros na tua loja online, ok? A pandemia obrigou a que muitas pessoas migrassem para o ecossistema digital para suprir as suas necessidades de compra, ok? Na verdade, houve aqui uma oportunidade muito boa de tu alavancares a tua loja online com um elevado volume de tráfego, certamente potenciares com um elevado volume de registros e, por consequência, compra. Portanto, acabas por ter então aqui uma oportunidade muito valiosa de, ok, eu tenho sempre a necessidade de estar a potenciar tráfego para dentro da minha loja online. Tráfego qualificado e relevante para o meu negócio. Mas, muito provavelmente, eu diria que se eu olhasse a 2022, eu diria que uma das principais estratégias que os negócios de e-commerce deveriam ter era olhar para o grande, e já o deveriam estar a fazer, e acredito que o estão a fazer, é olhar para o grande volume de registros e de clientes que se registaram na loja, clientes que se registaram na newsletter, clientes que apenas fizeram uma compra, e perceber, ok, o que é que eu vou fazer com este volume todo que aqui está? Porque eu provavelmente posso ter aqui 5, 10, 15, 30 mil clientes, que se eu tiver um ticket médio de 35, 40 euros, eu multiplicando, eu posso ter aqui rapidamente 150 mil, 200 mil euros em potencial de faturação. Portanto, eu acho que deveria ser um ponto muito importante a trabalhar em termos de abordagem de negócio para as marcas, que é, ok, trabalhar na
fidelização, trabalhar na retenção e trabalhar na recorrência de compra. Exatamente. Só assim é que o negócio é sustentável. Isso não há fórmulas mágicas, mas isso é ponto assente. Só o negócio só é sustentável se o cliente for recorrente. E pronto, e isso acho que diz tudo daquilo que é realmente a necessidade ou o que as empresas devem realmente fazer, ou a preocupação que devem ter. Eu acho que é mais fácil ter a preocupação de fazer as coisas bem feitas, de ter aqui, de proporcionar uma boa experiência de compra, de fazer as coisas com calma, bem feitas, com atenção ao cliente, com atenção a alguns detalhes, do que estarmos aqui a gerar tráfego, meter imenso tráfego para a nossa loja online, para o nosso website, e depois não o trabalhar. Ou seja, se já temos tráfego qualificado, que já está na nossa base de dados, que já temos registros, se chegou até nós de alguma forma, e a melhor forma de os ter é de forma orgânica, há que se calhar parar um bocadinho e pensar definir uma estratégia para trabalhar. Mas isso é aquele velho problema. Normalmente as empresas acho que se esquecem muito de olhar para dentro daquilo que tem disponível, não é? E depois basta dar o exemplo, por exemplo, do email marketing. Toda a gente diz que já sentenciaram não sei quantas vezes a morte do email marketing, mas na verdade o email marketing muitas vezes não funciona precisamente porque não se olha com olhos como deve ser para a base de dados que nós temos e como acrescentar valor àquelas pessoas que subscreveram a nossa base de dados ou que tiveram algum tipo de contato com a nossa marca, não é? O e-commerce é a mesma coisa, não é? Nós temos que os fidelizar para que eles sintam que efetivamente a marca, mais do que vender, está ali para eles e preocupa-se com eles. Acho que isso também é um bom foco em termos de estratégicos para fidelização. Acrescentar valor. Olha, eu desde que mergulhei aqui neste ecossistema digital, fiquei cada vez mais refinado nas minhas newsletters e acho que todos os dias faço unsubscribe a uma série de e-mails que eu recebo. Portanto, acho que sim, acho que vale mais é verdade. fazer as coisas bem feitas e ter uma boa estratégia de conteúdos, de email marketing, ter ali alguma automação. E a verdade é que, já agora deixa-me só uma à parte, o erro vai fazer sempre parte. Eu tenho que falar do erro porque eu próprio também vou errando e, por exemplo, a minha base, hoje disparei um e-mail para a minha base de dados e foi a correr e nem pensei, isto não foi segmentado, quer dizer, eu nem pensei que, se calhar, quem é que está interessado em e-commerce e quem não está interessado em e-commerce? Foi assim logo, assim tal, para todos, não é? Pumba, toma lá, fazer unsubscribe, 1 ou 2 ou 3. Pronto, isto faz parte, errar, mas lá está. O que acontece às vezes, não pensarmos naquilo que estamos a fazer, é determinante para depois as coisas correrem bem ou não. Neste caso, deixei de ter aqui alguns subscritores na newsletter, mas ainda mais grave se torna quando falamos de empresas que trabalham com base de dados gigantes de clientes ou possíveis clientes, não é? O Márcio está ali muito calado, mas, Márcio, tu fala. Não, eu estou a ouvir e acredito verdadeiramente que o email marketing é, sem dúvida nenhuma, um canal de excelência para tu poderes comunicar com a tua audiência e trabalhares muito daquilo que é recorrência de compra, frequência de compra e relação com o teu cliente. É muito importante também não esquecermos que, ok, eu tenho uma loja online e isso foi algo que eu aprendi bastante aqui. Quando tu começas a entrar na componente das vendas, não é? Tu começas a mergulhar muito ali margens, rentabilidade, margem operacional. Exatamente. E tu depois começas a esquecer ali um bocadinho, ok, e a marca, não é? E o teu canal de email marketing, ele serve de uma forma para tu comunicares numa componente de transacional, claro que sim, não é? Claro que sim. E por outro lado também tem que servir para tu criares relação
com a tua comunidade, porque isso vai-te permitir ires começando a criar segmentos de audiência, vai-te permitir começar a separar um bocadinho determinadas preferências, determinados comportamentos, que tu depois podes então trabalhar com uma estratégia comercial mais dedicada, que lá está, que vai bater ali um bocadinho na personalização que nós falávamos há pouco. Exatamente. E existe aqui um ponto, só mesmo para terminar esta perspectiva, aliás, 2 pontos. Posso-vos dizer que o canal de email marketing é um dos maiores canais de transação ao nível de conversão do Grupo Nabeiro. Ok? Existe aqui um outro aspecto muito importante, e este tema dava para horas, ok? Que é o fim dos cookies a partir de 2022, em alguns meios como nós os conhecemos. E torna-se assim, se já era importante, ainda se torna mais crítico e relevante, que é tu cuidares muito bem da tua audiência, os teus first party data, ok? Exatamente. De forma a que tenhas um bom conhecimento deles, aqui mesmo a um bom nível de RGPD compliance, uma boa base de dados qualificada, e sim, todos adoraríamos ter um CRM fantástico, mas se não há CRM, vai com ficheiro de Excel o mais detalhado possível, porque todas as plataformas permitem fazer upload da tua lista, trabalha muito bem os teus segmentos, cria muito bem as tuas tags de produtos, categoria de produtos, e isso vai te ajudar certamente a tu potenciares uma comunicação que seja relevante, direcionada e que te proporcione depois a relação com a marca ao nível de tráfego e conversão na loja online. E aí, exatamente, e aí vamos bater na mesma tecla que é estratégia, planeamento, porque se ainda não estão a pensar no final dos cookies, não é? Não é quando isso acontecer efetivamente que vamos, ai meu Deus, e agora o que é que vamos fazer? Não é? Isto é um pouco como a pandemia veio acelerar muita coisa, mas se calhar essas muitas coisas que foram implementadas de forma acelerada e sem ser pensada, de forma estratégica, não teria de o ser se a empresa já tivesse a tal estratégia, tal planeamento e já o tivesse a implementar. Ok, muito bem, podia ser acelerado pela pandemia, mas já existia aqui um caminho e não fazer porque tem que ser, e as coisas depois nem sempre correm assim tão bem. Pronto, estamos aqui já quase há uma hora à conversa e muito bem. Eu queria lançar o desafio para quem está desse lado nos colocar questões, ok? Entretanto, tenho aqui uma questão da Bárbara Magalhães, enquanto não há mais nenhuma, que é: alguma dica para um e-mail marketing mais eficaz? É que com a quantidade gigante de circulação há muita dificuldade em efetivamente chamar a atenção. Bem, olha, Bárbara, antes de depois também ouvir as pertinentes recomendações do João, eu posso te dizer, eu diria que o email marketing mais eficaz começa na qualificação da tua base de dados, e antes da qualificação da tua base de dados, uma correta forma de recolha dos teus contactos. Este, eu acredito que seria logo o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu diria que a segmentação da tua base de dados é muito importante, olhando àquela que é a estrutura do teu negócio. Seja as categorias dos produtos, seja os produtos, seja o comportamento que o utilizador tem, isso deve te ajudar a trabalhares de uma forma mais eficaz. E por fim, eu diria que não olhes só ao email marketing como canal isolado. O que é que eu quero dizer com isto? Tu podes definir uma boa estratégia de email marketing que vá beneficiar de sinergias como SMS marketing. Tu podes definir uma boa estratégia de email marketing que vá beneficiar de sinergias como Google Display Network, ok? Ou seja, tu quando olhas para a tua base de dados, tu acabas por ter aqui um ou outro ponto em que o email marketing é a âncora, sim, mas que depois podes ampliar para outros canais, e já sabemos dos pontos, o subject, as imagens e por aí fora. Mas olha, ficaria aqui pelo menos esta perspectiva, antes de passar aqui também para o João. João, qual que é teu? No meu entender, como disse o Márcio e bem, o primeiro ponto é mesmo garantir que esta angariação destes contactos foi feita de uma forma leal, entre aspas, de uma forma
de uma forma correta, de acordo com as normas do RGPD, pronto, garantir que está tudo ok. E depois, ao fim e ao cabo, são aquelas recomendações que nós muitas das vezes encaramos como chavões, mas que no final do dia são pura verdade, que é nós trabalharmos bem o nosso opt-in, termos aqui também uma base de dados que tem interesse em receber o nosso conteúdo, a qual nós possamos agregar efetivamente valor, e depois claramente deixar sempre exposta a nossa proposta de valor. Acho Porque que temos que pensar numa coisa, desculpa lá interromper-te, João, é que hoje em dia ninguém vende nada a ninguém, ok? As empresas só dão soluções àquilo que são as necessidades, ou até mesmo criar a própria necessidade. As empresas também podem criar essa necessidade no seu consumidor. E se, entretanto, se não houver, enquanto não há mais nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito pertinente nos dias de hoje, que é a questão da inclusão social, ou a questão de como é que as marcas podem ser mais inclusivas no e-commerce. E para mim, ser inclusivo não é dizer que a marca defende isto ou aquilo, ou é mais sustentável, ou seja lá o que for. Não. Para mim, inclusão é pensar naquelas pessoas, por exemplo, que têm deficiências motoras e que não têm não têm acesso facilitado a determinados locais. Assim como aquelas pessoas que são daltónicas e não conseguem distinguir cores, ok? E se calhar o Márcio já sabe onde é que eu estou a querer chegar, ok? Eu estou a falar precisamente dos daltónicos que não conseguem ver as cores como nós vemos. E há formas de contornar isso. E nós temos... Eu conheci o projeto recentemente, porque tenho um cliente que aderiu ao licenciamento da Colored, ok? E a Colored é um projeto que... basicamente, e atenção que não estou aqui a fazer qualquer tipo de publicidade, mas porque eu acho que faz sentido pensar-se nisto mais a sério, não é? Porque ser inclusivo não é falar do LGBT ou falar isto, é falar, na minha opinião, porque isso não é um problema, sinceramente. Acho que problemas são aquilo que as pessoas têm efetivamente, e não distinguir cores é um deles. E quando nós falamos de um e-commerce, e com os códigos que existem no Colored, se calhar é uma forma fácil de dizer a quem é esse target, não é? Que, olha, este é o produto A, este é o produto B, e por aí adiante. E isto é para ti, Márcio, porque eu sei que a Delta recentemente juntou-se ao movimento, não é? Não é movimento, ao projeto, certo? Sim, o projeto Colored é um projeto que está a ser levado pela equipa de comunicação da marca Delta Q, que tem aqui contribuído para este processo de inclusão, porque a inclusão é um dos valores da nossa marca, e nós quisemos demonstrar através da associação ao projeto Colored, quisemos dar a possibilidade à comunidade daltónica de, quando está num processo de compra de um blend, poder perceber quais são as cores a que correspondem os blends. E então é um projeto muito, muito recente, no qual toda a equipa de comunicação está envolvida, e tem sido um trabalho fantástico. Não será o primeiro, não será o único projeto de inclusão, porque eu acredito que quando uma marca tem nos seus valores determinados chavões, eles não podem ser só chavões. Eu acho que nós devemos procurar de uma forma autêntica e verdadeiramente genuína, procurar partilhar esses valores com a nossa audiência. E a Delta Q é uma marca inclusiva, e este foi o primeiro passo que demos, em que toda a nossa comunicação, estamos a começar nas redes sociais, estamos neste momento a começar a trabalhar dentro da nossa loja online, vamos também começar a espalhar
à comunicação de tráfego, pago, ou seja, nós estamos a fazer um caminho para que dentro de algum tempo toda a nossa comunicação seja inclusiva para esta comunidade e será o primeiro de vários projetos dentro desse ecossistema e no qual a equipa de comunicação está verdadeiramente de parabéns. Exatamente, e eu não sabia e tive conhecimento, ainda são bastantes pessoas que têm esse problema de Eu serem diria daltónicos, que e já não me recordo dos valores ou eu não quero porcentagens. estar a errar, ok? Mas eu diria que estás a falar sensivelmente acima de meio milhão, entre meio milhão e 1 milhão. Eu não quero estar a precisar, mas estaremos a falar de uma fatia de comunidade neste sentido. Sim, e daí eu dou os parabéns, sinceramente, porque para mim, enquanto consumidor e enquanto profissional de marketing, isso aqui é uma marca ser inclusiva, pensar realmente nos problemas diários das pessoas, assim como esses grafismos que identificam as cores, não é, para as pessoas daltónicas, eles também, ao que sei, ao que penso que vai acontecer é que vão também surgir nos semáforos, por exemplo, para se perceber, e cada vez mais é importante que as marcas tenham esta noção que a inclusão não é falar sobre temas da moda, ok? A inclusão faz parte dos valores da marca, da sua essência, desde sempre, e deve transportá-los para tudo que é a sua comunicação e ajudar, porque efetivamente o propósito de uma marca, afinal de contas, é ajudar a comunidade, a sociedade de uma forma geral, não é? E então, diz, Márcio, diz. Tu tocaste aí numa palavra que eu acho que é muito importante. Obviamente todos nós temos negócios, obviamente todos nós queremos gerar receitas, claro que sim, mas acho que tem que haver uma coisa muito importante, que é um propósito, ok? E o teu propósito, ele tem que estar acima disso. E é o propósito que acaba por te mover e ir mais além, de forma a que tu deixes vincado aquela que é a tua essência, aquele que é o teu ADN, e isso tem que estar, espelhado naquilo que tu fazes. E é isso que define, ou que no momento de optar por uma marca, é o que vai fazer agora isto é o álcool, fez mal. Quer dizer que vai fazer toda a diferença quando alguém optar por uma determinada marca, é esse tal propósito que falaste agora, não é? A Nike não é o que é não é só porque é uma marca interessante, não é? É uma marca porque efetivamente sempre ajudou e sempre foi uma marca inclusiva, até. Sempre. Esse é aquele tipo de coisas que, embora não sendo feita para vender ou não sendo feita com segundas intenções, depois causa do outro lado uma sensação de identificação do cliente com aquela marca e, naturalmente, para quem está por trás das marcas é importante sentir essa identificação, porque eu, enquanto consumidor, naturalmente tenho mais propensão a ser cliente e a fidelizar-me a uma marca com a qual me identifico e que tem este tipo de preocupações, inclusão, etc., do que com uma marca que, portanto, ok, tem só uma boa proposta de valor, tem só um bom preço, mas não... Fica por aí. É isso. É não isso. é uma marca que te seduz enquanto marca, enquanto cliente. Repara, isto até nos levava para o tema que é a força de uma marca e como trabalhar uma marca, não é? Por exemplo, o que é que leva... Só uma parte. Tenho aqui uma pergunta muito interessante do Pedro Rebelo para lançar, mas só uma parte. Que é, porque é que acham que compram um Porsche Macan com motor Volkswagen, por exemplo? Porquê? Epá, não faria sentido, porque o Macan há uma versão que tem o motor do Golf GTI, ok? O que é que leva um consumidor ou um cliente de Porsche a comprar um automóvel Porsche que tem um motor que não é Porsche, mas sim Volkswagen, não é? Ou seja, é como a marca se foi construindo ao longo dos anos, não é? E aquilo como ela se posicionou. Não é? Porque é a mesma coisa com a Mercedes, que também aconteceu, classe de entrada, não é? A classe A tinha motor Renault, mas não deixou de ser um sucesso por isso, não é?
porque não é a marca, é tudo que está envolto à marca, é o que ela aporta, é o propósito, é tudo aquilo que temos vindo aqui a falar, né, ao longo da nossa conversa, e que é muito importante, porque isto vai bater outra vez no e-commerce, no sentido, não basta ter um e-commerce, não basta testar online, é preciso trabalhar o poder da marca de diferentes formas, não é? Eu acho que isso aí, acho que é daquelas coisas que estamos todos de acordo e para quem nos está a ouvir, acho que é algo a reter. Não sei se concordam comigo ou não, Concordo. mas é a minha Concordo. forma de ver as coisas. E agora, quero passar aqui para uma pergunta de Pedro Rebelo que é muito pertinente. Parece-me excelente esta empresa, refere-se à Colored, mas da mesma que falamos de daltónicos, algo que não se vê muito, e queria perceber o sentido de alguém que não vê mesmo. Em que ponto é que o e-commerce pode chegar a estes clientes? Questiono, pois, o conceito de alta voz já muito foi inventado, mas do que sei, ainda não conheço nenhuma empresa que para já tenha este sistema de pesquisa de voz e leitura em voz alta dos produtos para os clientes. Já agora, há aqui uma empresa que tem um bocadinho disto, que é a Decathlon, tem para mim uma excelente experiência de voz, ok? Obviamente que não sei se fala, acho que não, mas é espetacular no sentido que nós falamos e funciona muito bem e dá-nos o produto que queremos. Mas, eu acho que é uma questão de tempo, até chegar, muito pouco tempo, até chegarmos a este nível de detalhe. Eu também acho que sim, que a tecnologia existe, não é verdade? Sim, e em primeiro lugar, agradecer a primeira questão da Bárbara, creio, e em segundo lugar, agradecer aqui também a questão do Pedro. Vou partilhar aqui os meus 5 cêntimos sobre o tema. Para além da Decathlon, tu tens também já algumas marcas como a Massimo Dutti, num mercado que eu agora não me recordo a fazer algumas experiências, e o que tu estás aqui a falar são da integração de softwares ou da integração de programas de ativação por voz que te permitam fazer a leitura e a interpretação de tudo aquilo que tu tens dentro da tua loja online e, paralelamente, também que te permitam desenvolver o processo da jornada de compra, tudo por voz. Eu creio que tu tens aqui ainda alguns desafios pela frente neste sentido, ok? Apesar de já começares a ver aí um ou outro ponto como a Decathlon e como o Massimo Dutti, mas a verdade é que a partir do momento em que tu estás a construir cada vez mais dados de voz por aquilo que tu comunicas no WhatsApp, pelas pesquisas que tu fazes em Google, pelas Siris e as Alexas da vida, eu não tenho conhecimento ao dia de hoje de marcas que estejam a trabalhar de uma forma já implementada voice commerce, ok? Que no final do dia é um bocadinho aqui aquilo que estamos a falar, e aliás até fica já aqui o convite para a audiência que nos está a ouvir, por favor que partilhe, porque teria mesmo todo o gosto em conhecer e aprender mais sobre esse tema, mas eu acredito mesmo que esta visão que tu estás a dar de consumo de conteúdo por voz e pesquisas que fazes por voz dentro destes universos, rapidamente tu vais poder transportar para softwares da mesma maneira que tens integração de chatbot com o teu website, passarás a ter essa possibilidade. A verdade é que é um desafio um bocadinho, diria... intenso, porque tu tens que fazer por voz todo o processo de entrar na loja, escolha de produto, adicionar produto ao carrinho, pagar produto e por aí fora. Portanto, são aqui os meus 5 cêntimos sobre o tema. Mas aí tens o nosso amigo Google e basta analisar que a Google evoluiu bastante o seu sistema por voz. E isso é uma tendência, é um indicador, uma tendência, um indicador claro de que a voz vai muito em breve ter um boom. Basta estarmos atentos a esses sinais da Google, por exemplo. Nós conseguimos comprar um produto através de uma pesquisa por voz no Google. Quase. O processo já nem entramos praticamente dentro de um e-commerce. A compra é feita ali diretamente por voz na Google e isso diz-nos
que muito em breve a voz e a otimização que o e-commerce tem que ter para a voz é uma realidade, e é uma realidade, na minha opinião, que deve ser trabalhada já, porque a verdade é que se fizermos uma pequena pesquisa sobre isso no Google, vamos verificar que tem existido uma evolução gigante naquilo que é a voz, e não só nesta questão também aqui de pessoas que não conseguem ver, mas também pela experiência de utilizador, a tal experiência que também temos vindo a falar, não é? Facilitar a vida das pessoas. Nós andamos, com a pandemia não, ficamos confinados, mas no nosso normal é andarmos sempre de um lado para o outro, lá para o outro, lá para o outro, com o telefone na mão. O que é que vamos fazer? Vamos escrever ou vamos falar para executar uma tarefa? Não é? Quer dizer... Até nas coisas mais simples, às vezes, ainda há bocado, quando mandaste uma mensagem no Instagram, pá, por acaso ia a conduzir, mandei um áudio, porque é uma questão mesmo de comodidade, e as coisas andamos sempre num ritmo tão acentuado e tão... É verdade. Nós consumimos esse tipo de conteúdo. Ainda hoje vi que o YouTube vai ter uma secção de podcast em breve. Quer dizer, tudo está a caminhar para a voz, não é? Começou no podcast, teve um boom com a pandemia. Entretanto, temos todas as plataformas e redes sociais, etc., a ir para a voz. Em termos de, isto faz parte da experiência, mas lá está, também pode ser adaptado aqui à questão de quem não consegue realmente de todo ver. E pode ser visto numa perspectiva de inclusão social também. Sem dúvida, e eu queria só deixar aqui para o Pedro Rebelo, tentar não dizer aqui tudo, mas tentar agregar valor de outra forma. Pedro, se estás aí desse lado, procura por uma empresa que se chama Ingenico, ok? IENGENICO, ok? E tens lá soluções de voice commerce. Não posso partilhar outros nomes, mas estou-te a dar este nome para pesquisares e daqui vais começar a chegar a outros nomes também em Portugal, e se calhar podes começar aqui a encontrar algumas opções interessantes. Aliás, eu até acho que, como está a ser partilhado aqui tanta coisa de valor, vamos fazer aqui um resumo e partilhar depois os links de algumas das coisas que já foram ditas, porque o propósito também do We Love Marketing é efetivamente que as pessoas, além de nos acompanhar e tirar as suas dúvidas ou saber algo mais sobre determinado tema, também possam depois, posteriormente, com mais calma, avaliar aquilo que foi dito, as ferramentas que foram aqui comentadas. E pronto. Para terminar, se calhar seria interessante falar aqui um bocadinho do Black Friday, que me dizem. João, o que é que vocês estão a pensar? Olha, sem poder revelar muito ao dia não acredito, João, não vais revelar muito. Então. Não vou revelar muito. Temos aí algumas coisas na manga, não apenas para Black Friday, ou não centradas na Black Friday. Começamos já a focar aqui em alguns temas, como por exemplo a questão do gás. Vamos começar a entrar aí no frio, e o frio, apesar de só se sentir em novembro, dezembro, este tipo de questões e de campanhas tem que começar a ser trabalhado cada vez mais cedo. E com alguma antecedência. No entanto, tenho uma opinião, tendo em conta o meu projeto, o projeto onde estou inserido, que é da Prio, e acho que na Black Friday é cada vez mais complicado, e neste caso não diria um outsider como o Prio, mas alguém que não está a competir diretamente com o Vorten, rádios populares, com mais uma série de players. Acho que a Black Friday está a tomar proporções um bocadinho desajustadas, ou seja, os valores e o investimento que tem que ser feito nestas alturas. Já não falamos só de Black Friday, falamos de Cyber Monday, falamos de outro tipo de ações. E são tudo gatilhos mentais brutais, não é? Que o marketing gosta de usar para vender.
E estamos a entrar numa altura em que os investimentos são brutais e às vezes é também interessante nós olharmos numa perspectiva de não apostarmos os nossos tiros todos para estas alturas em que toda a gente comunica, toda a gente manda email marketing, toda a gente manda SMS, toda a gente está aqui a bombar em Facebook, Instagram, e optarmos, se calhar, por ter uma comunicação muito mais estendida ao longo do tempo, criar aqui uma relação muito mais leal e fidedigna com o nosso cliente e não investir tudo ou todas as nossas expectativas num dia em que toda a gente se lembra de sair à rua e de comunicar e basicamente ser diferente, não é? Não ser mais do mesmo. E já agora, e antes do Márcio responder, eu quero lançar outra questão, que é o seguinte: como é que acham que vai ser o Black Friday este ano? Porque será que vai ser aquele boom de pessoas aos pontapés e aos murros à procura da melhor promoção, entre aspas? Falas no espaço físico ou digital? Ou será que as lojas online vão bombar nesse dia? Mas para isso elas têm que ter servidores à altura de corresponder àquele boom todo. O que é que acham? Márcio? Olha, é muito interessante tu estares a olhar para estas perspectivas, no sentido em que tens aqui o João num contexto que é diferente da área de negócio onde eu venho. Por exemplo, para mim, para um e-commerce de B2C, o último trimestre é fortíssimo, porque tu tens Black Friday, tens Cyber Monday, tens o Natal, portanto, para retalho, quando tu olhas aqui na perspectiva do retalho, é dos meses mais importantes, e é muito interessante ver aqui estas perspectivas, porque acho que ele teve aqui uma perspectiva interessante, se calhar não estar aqui a meter todas as fichas neste contexto, porque é um modelo do negócio também, portanto, foi muito interessante aqui a perspectiva do João. Eu diria que se calhar no nosso contexto é um bocadinho diferente, ok? Eu acho que a Black Friday pede muito planeamento, e eu acho que não é só a Black Friday, acho que é mesmo aqui o último trimestre, o último quadrimestre do ano, são 4 meses muito importantes para e-commerce, ok? Quando tu trabalhas B2C, e quando tu olhas principalmente, e o Hélio também tocou aqui num aspecto muito interessante, mas quando tu olhas a esta altura do ano, tu tens aqui no mês de novembro, tu já tens contextos que podes utilizar como, ok, posso trabalhar numa ótica de Black Month, posso trabalhar numa ótica de Black Week, posso trabalhar numa ótica de Black Friday. Isto acaba por ser uma estratégia que as marcas têm para diluir tudo aquilo que são os seus custos ao longo do tempo e investimentos. Implica também, talvez, dar aqui resposta, como o Hélio estava a dizer. Às vezes a marca vai naquele só dia, o site vai abaixo, picos de tráfego loucos, depois uma loucura de encomendas, a expedição das encomendas não corre bem. Portanto, eu acho que esta abordagem de tu teres Black Month, Black Week e Black Friday acaba por te ajudar a diluir estas dores. E se pudesse funcionar aqui em jeito de dicas, ok, eu acho que é muito importante planeares. Se não, tem que funcionar em jeito de dicas, por um dos tópicos dicas, claro que sim, então, vamos lá. Então, imagina, acho que é muito importante tu compreenderes as dinâmicas comerciais, ok? Ou seja, perceber claramente o que é que tu queres fazer em termos de estratégia para este último quadrimestre. É muito importante, imagina se tu estás em marketplaces, se calhar já estares a perceber quais é que são as dinâmicas comerciais que eles têm, que tipo de disponibilidades é que eles te vão propor em termos de ações de comunicação, de opções de comunicação. E se tu estiveres aqui no marketplace, acho que é muito importante. E quando tu trabalhas do lado do teu canal, o Hélio falou aqui num aspecto muito importante, que é esta parte aqui de servidores reforçados, toda esta componente de otimização da loja para ela aguentar aqui certinho, acho que é muito importante. E depois ao nível das vendas, acho que é muito importante tentares perceber quais é que são as tuas melhores propostas comerciais. Ou seja, porquê? Porque tu, quando tu olhas ao teu portfólio de produtos, tu vais encontrar produtos que tens, se calhar não tens tanta quantidade, mas são os produtos que te geram mais rentabilidade. Se calhar tens aqueles produtos que têm muita quantidade de vendas, mas tens pouco lucro, e depois tens aqueles produtos que se calhar não te dão grande lucro e já estão ali, meu Deus do céu, tenho que despachar isto. E se calhar, na altura deste contexto, se
calhar podes olhar aqui um bocadinho para estes 2 pontos, para estas dois tipos de produtos finais, e então se calhar trabalhares aqui perspectivas dinâmicas mais competitivas, com desconto, com bundles de produto, pré-reservas, pode ser aqui alguma perspectiva. E também não te esqueceres, depende do modelo de negócio, muita atenção àquilo que está a acontecer. Será que não faz sentido uma marca de moda fazer uma espécie de um pré-evento e obter alguns registros para que faça uma sessão de live commerce no Facebook no dia da Black Friday? Porque às vezes nós olhamos e pensamos que devia ser cada vez mais um espetáculo, mas sempre com o foco sem dúvida. na transação. Sim, e depois há outro fator que temos de ter em atenção, que é o Natal começa cada vez mais cedo. Portanto, Sim. nós já assistimos marcas, hoje em dia, em setembro já começa o Natal e cada vez é mais uma... Eu tenho analisado ao longo destes últimos 4 anos que as marcas começam mais cedo a trabalhar no Natal. E isto não é nada novo, porque lá fora... por exemplo, o mercado alemão, o Natal, em agosto, já está tudo a decorar-se para o Natal, ok? Segunda quinzena de agosto, a partir daí, é tudo Natal. Estamos já aqui... Diz, Márcio. E só mesmo para terminar, o João tocou aqui num aspecto muito engraçado, que foi todos os custos ficam muito mais elevados, porque está toda a gente a comunicar e tudo mais. O João disse isso e eu concordo plenamente com ele. Por isso é que se calhar faz todo o sentido tu começares a trabalhar tudo aquilo que são o engordar das tuas audiências nesta altura, ok? Se calhar aqui mês, 2 meses antes, e quando chegas àquela altura vais-te focar muito mais em estratégias de remarketing, em trabalhares a tua estratégia de email marketing para potenciar as vendas, ou seja, já não estás tão focado em angariar, já estás muito mais focado em converter quem tiveste a angariar. E por fim, seja para o Natal, seja para a Black Friday, para o Cyber Monday e por aí fora, muita atenção à logística. Se for preciso, reforcem a logística com equipas para dar, porque se vamos ter gargalos na logística, a experiência do consumidor vai ser terrível. Portanto, fica também esta dica. Garantir que o processo logístico não é afetado. Sim, se for preciso, concordo contigo, reforça e assegura que tens tudo. E quando eu digo tudo, até embalagens tens, ok? Porque eu já sei que é preciso garantir uma entrega com happy ending, ok? Sim. Há uma empresa de logística que tem esse slogan e acho que é muito interessante. Era só a questão logística é importante, mas eu acho que, desculpa, ela só para terminar. Não, força. A questão logística é cada vez mais importante, mas, e vocês falaram e bem na questão do Natal, eu acho que no Natal a sensibilidade para este tipo de questões é cada vez maior, ou seja, às vezes pode afetar ali, por exemplo, uma prenda de Natal não chegar a tempo, uma oportunidade na Black Friday que foi desperdiçada com um mau serviço de logística, depois vai interferir em tudo aquilo que nós falámos, que é a experiência de compra do utilizador, tudo isso. Mas aí entra a criatividade, e temos um grande exemplo da DOT, que apesar de ser uma joint venture entre Sonai e CTT, é uma startup. Não deixa de ser, não é, ainda já não é, mas ou está a crescer, mas na altura que no ano que iniciou, teve um grande problema de entregas de prendas de Natal. Mas foram capazes de transformar aquilo numa grande ação de marketing e reverter o que era negativo em algo positivo, ok? Não vou alongar sobre isto, mas é público, basta pesquisar, mas é um caso de sucesso e um caso inspirador, ok? Eu quero terminar só aqui com uma questão do Jorge Bruno Coelho, que é aqui para o Márcio. Não achas que o e-commerce deveria justificar um trabalho todo o ano, até porque a falta de necessidade do físico leva a que o cliente possa optar por comprar a qualquer altura? Márcio, só antes de responderes. Recorda-me só o nome. Jorge Bruno. Ok. Jorge Bruno Coelho. Ok, Jorge, obrigado pela tua questão. Eu não referi que só nos devemos focar naquele período do ano. O que eu quis dizer foi que o último quadrimestre é dos momentos mais importantes para o negócio de e-commerce,
porque tu tens datas muito fortes nesta altura e então tens que trabalhar muito bem este momento, porque na verdade tu tens que ter uma estratégia comercial ao longo do ano que vá de encontro aos teus objetivos de negócio, aos teus objetivos do canal e que tenha também aqui um bom conhecimento daquela que é a tua audiência, ok? Uma estratégia always on, claro que sim, mas sem dúvida nenhuma que este último quadrimestre é extremamente importante para os teus objetivos de venda. Obrigado pela pergunta, Pronto. Jorge. Pronto. Márcio, tenho-te a dizer que este foi o We Love Marketing mais longo da história do We Love Marketing. Esta 13ª conversa. Vai daqui a nada. Já perdi a conta. Nem quero dizer. Eu só espero que depois isto em áudio a malta não tenha vontade de ouvir tudo, não é? Eu estou a brincar. Desculpa. Não, ora é essa. Antes, pelo contrário, se aconteceu é porque a conversa estava ótima contigo, com o João, ok? Por isso, olha, eu quero-te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade e por aceitares aqui este pequeno desafio de estares presente neste projeto que foi criado com tanto amor e carinho pelo Martin, ok? João, as palavras também são as mesmas para ti, ok? Agradeço-te imenso por estares aqui presente também nesta conversa e quero dizer que para a semana também há novo We Love Marketing. Vamos falar de comportamentos, tendências, novos comportamentos de consumidor, com a Ana Canavarro. Amanhã será partilhado aqui o link. Mas, pronto, foi uma conversa muito agradável. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e até o próximo We Love Marketing, ok? Um grande abraço e tudo a correr bem. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Hélio. E obrigado a todos que estiveram desse lado. Boa noite. Ok. Obrigado.